Então, Jonathan da Concache, Concache Santa Cruz do Sul. Algumas perguntas sobre quando nasce a cooperativa, o que está fazendo, Então, quantos sócios tem. a Concat, ela é a cooperativa dos catadores e recicladores de Santa Cruz do Sul, tem 9 anos. Ela nasceu em 2010, né? Ela foi criada a partir da luta da Associação dos Catadores do município, né? A Sequimar. Lá em 2003, quando foi fundada, né, a Sequimar. Foi um longo processo, né? Porque os catadores, eles trabalhavam nas esquinas dos bairros lá em Santa Cruz do Sul, né? E naquela época, logo depois que se criou o ACBO do catador em 2002, né? A gente tinha todo aquele fato de reconhecimento, valorização. Então os catadores, eles sofriam muito preconceito no município, né? O município, ele tem uma colonização alemã que é bem rígida, assim. Então tem todo um processo de limpeza, do embranquecimento lá em Santa Cruz do Sul. Então a cooperativa, ela foi fundada a partir da luta dessas catadoras, né? Da associação, que eram pessoas conhecidas do bairro, todos eles moravam na zona sul do município ali, que é a zona mais pobre da cidade, né? Então eles se juntaram para sobrevivência, assim mesmo, né? Naquela época eles contam relatos, né, de que eles recebiam cerca de R$ 30 por semana, assim, e tinham que sobreviver o mês todo, praticamente, com aquele valor que eles ganhavam na semana e quando tinha material, né? Então foram anos assim até eles conhecerem o Movimento Nacional dos Catadores. E depois do movimento surgiu a luta, né, do município para a criação da cooperativa. E eles, esses catadores da Segmar, eles ocuparam um espaço que a gente tem em Santa Cruz do Sul, que é a usina municipal de triagem. E lá eles não saíram, eles interromperam todas as atividades, porque nesse local o município ele recebe os 36 bairros do município de Santa Cruz. Então todos os resíduos do município vão para lá. Então se tu interrompe por 2 dias, vira uma situação absurda, né? Então foi o que aconteceu. Foi aí que Santa Cruz entendeu que os catadores existiam no município e eles tinham que sentar com os catadores para discutir a situação deles. Isso foi em 2008, 2009. Então o município passou a ver os catadores com outros olhos, né? Não só como os lixeiros que coletavam os resíduos na rua e vendiam. Então passaram a entender que são catadores, que sobrevivem daquilo ali, que são importantes naquele processo, naquela situação, né? Então, em 2009, começou essa discussão com o município, né, para que a associação prestasse serviço, né. Mas existe uma discussão, né, sobre que para prestar serviço teria que ser cooperativa naquela época, tem todo um processo, né. Então, teve que a Sequimar se transformar em uma cooperativa para poder trabalhar com o município de Santa Cruz do Sul. Foi aí, em 2009 para 2010, que se criou a Concat. Então, no primeiro ano de 2010, ali assinamos um contrato com o município, né? Foi um dia que o município demorou também para assinar, teve a gestão, ela ficou até às 10 horas da noite para poder, tanto que os gestores, eles ofereceram alimentos para os catadores saírem dali, eles pegaram, as mulheres foram embora, os homens ficaram. Foi bem, uma articulação bem tensa ali. Então, depois daquele dia se criou, né, a cooperativa e passou a prestar serviço, né, em 2010. E com isso a cooperativa passou a fazer a gestão dessa usina que eles ocuparam em 2009. Então tomou uma outra forma, uma outra proporção, né? E depois daí, de 2010, começou uma outra construção, coleta seletiva. Porque a usina, a gente sabe que o processo da usina é tudo misturado, né? Rejeito, reciclável e orgânico. E a coleta seletiva, né? Porque lá as gurias e os guris que trabalham na coleta, na usina, eles só recebem dos bairros de Santa Cruz do Sul. A coleta hoje ela busca, né? Então a ideia era buscar um serviço de prestador de serviço não só para o município, mas para todos os empreendimentos da região ali. Então foram 2 anos, de 2010 a 2012, um perrengue dos catadores da cooperativa para a criação da coleta. Ali também eles triavam os resíduos no centro, o pessoal saiu da usina, alguns deles, iam para o centro, ficavam nas esquinas triando os resíduos, né? Coletando, triando, até que eles eram corridos pelos moradores, né? Tinha isso também, né? O preconceito dos moradores pela questão da limpeza, da organização, enfim. Em 2011 para 2012, a cooperativa sentou com o município de novo e se criou a coleta seletiva. Se criou o Programa Municipal de Coleta Seletiva em Santa Cruz do Sul. Depois daí, nós conseguimos um galpão na região central, né? A coleta seletiva. Passou a coletar em 3 bairros, como um projeto piloto.
Em 2013 para 2014 ampliou para mais 9, né? Quando se criou a coleta seletiva em 2012, se criou todo um plano, né? Teve um projeto Transformando Lixo em Solidariedade, que ele teve todo o seu investimento no entorno disso, né? Para ampliar a coleta seletiva. Então, em 2013 para 2014, a coleta avançou um pouco, mas até hoje a gente está regredindo, né? Então, em 2014, a coleta seletiva ela teve o reconhecimento nacional como pró-catador, né? A Concat conseguiu esse prêmio, né? Ficou em 5º lugar. Daí uma catadora foi de Santa Cruz até São Paulo, se eu não me engano, recebeu o prêmio da presidente Dilma Rousseff naquela época, né? E daí depois ali o município começou a respeitar de novo, né? Porque é aquilo ali, se tu parou, estagnou, eles não respeitam mais. Então a gente começou a de novo em cima do município. Agora, 5 anos depois, né? A coleta seletiva ainda está com 9 bairros. Deveria ter sido um processo de avanço gradativo, mas não aconteceu, né? Então, desde 2014, quando se ampliou para 9 bairros, a gente continuou até hoje. Então, a gente ainda está em 9 bairros, mas hoje nós temos 2 convênios, né? Um para a gestão da usina municipal e outro para coleta seletiva. A cooperativa ela tem 52 catadores, né? Trabalhando lá. A gente sempre fala, quando vai conversar com as pessoas, que de forma indireta a cooperativa ela auxilia 152 pessoas que dependem daquilo ali. Então, não são só os catadores, tem seus filhos, seus parentes, enfim, que participam disso. E mais ou menos isso, nós temos 9 anos de vida lá, somos a única cooperativa do município. É a única, não temos associações? Não tem, hoje não tem mais. Tem catadores individuais? Tem. Em 2012, nós fizemos um mapeamento que tinha cerca de 600 catadores, em 2012. A gente teve toda aquela crise, né? Então, imagina quanto a gente tem em 2019. No mínimo, dobrou. E tem muita gente catando em Santa Cruz, né? Mas a gente fala também não só pessoas de baixa renda, né? A gente fala pessoa com carro do ano, né, em Santa Cruz. São empresas catando já, fora as empresas que vendem os seus resíduos, né? Então, tipo, tem todo um descontrole absurdo em Santa Cruz do Sul, nessa questão dos resíduos. Né? Não tem fiscalização para nada, mesmo tendo a lei, mas a lei ela só está no papel, ela não se aplica, né? Claro. A gente fala dos lixões aí, deveriam ter sido extintos e só aumentou o número, né? Basicamente isso, Santa Cruz. Muito legal, muito bom. Ma scusa, onde termina o material reciclado? Hoje a cooperativa, quando ela recebe esse resíduo, ela processa, ela geralmente encaminhado para as cooperativas, para as empresas da região metropolitana. No caso aqui a gente tem Embapel que recebe também, né? Algumas a gente tem lá em Santa Cruz do Sul, né? Mas geralmente vem para cá o papelão assim. E nós também temos uma parceria com uma empresa, Santa Luzia, de Santa Catarina, que ela trabalha com o isopor. Ela nos cedeu uma máquina que quando tu processa o isopor, ele se transforma num espaguete, uma massa assim densa. Depois ele é encaminhado para Santa Catarina e lá ele vai virar molduras de quadro. Então a cooperativa ela já está fazendo parte do beneficiamento do resíduo. Então ela hoje ela não só recebe e vende, ela transforma ele também. Então aos pouquinhos a gente está indo. Nós temos uma máquina lá que é de beneficiamento do PET, que é da cadeia binacional do PET. Ela é enorme. Está parada faz uns 6 anos, porque falta recurso federal. A cadeia binacional do peixe não deu certo. Não deu certo. É que faltou investimento, na verdade, né? Também, imagina se não tinha articulação, imagina lá. Mas ajudou um pouco a cadeia binacional do peixe. Ou seja, fomentou alguns empreendimentos. O que tu acha? É que assim, a cadeia ela veio para fomentar, construir e dar seguimento, né? Não aconteceu. Ela investiu e estagnou. A máquina está parada, é montada, falta cerca de 300 mil reais só para colocar a funcionar, né? Porque falta uma estação de tratamento de água. Sim. Faltam as obras acessórias. Exatamente. Às vezes falta até a rua para chegar no local, em outros. Mas tu sabe que o nosso espaço ele é perfeito para tudo isso daí. Mas realmente falta aquele recurso para pôr em prática. E daí, como está a relação com as cooperativas do Uruguai, que depois receberiam esse resíduo do Estado, e depois as de Minas Gerais. E depois em Minas Gerais. Porque são anos faz tempo que isso parou, né? Então, todas as plantas do Estado estão paradas, praticamente, né? Então, foi o nosso elefante branco que está parado lá no espaço.
Sì, sì. Era uma boa proposta. Era uma proposta do governador Tarso Genro e da Secretaria de Economia Solidária, do Cesamp, o Nelson Nespolo. E quanto ganha um trabalhador, um cooperado? Hoje está dando cerca de 1.400, 1.500. Bom, parece ser um dos salários melhores do Estado. É a junção, na verdade, dos contratos que a cooperativa tem juntamente com a produção, né? Lá se tem um acordo de primeiro pagar as contas para poder funcionar e depois se partilhar. Hoje a cooperativa ela também tem uma proposta de ter um fundo de reserva, então 5% do que é produzido é encaminhado diretamente para o fundo de reserva. Porque hoje nós temos, a cooperativa ela não tem espaço próprio, então tudo que nós temos é cedido pelo município, no caso da usina, e o espaço do galpão é alugado pelo município também, então nós não temos um galpão. Então a ideia é pensar para frente, né? Guardar recurso para investir quando precisar, ou seja, comprar um caminhão, enfim, ampliação. Mas essa é a ideia. E aqui neste curso de formação de hoje parece tem uma dimensão política por trás, tem um movimento dos catadores, tem uma consciência, Acho que na maioria das vezes consegue reparar que a realidade não é igual para todos, mesmo a gente estando num espaço que não é tão grande. E tu consegue entender que eles estão aqui pedindo socorro, né? Então eles sabem. Cada realidade podemos dizer que a nossa cooperativa hoje ela é privilegiada porque ela está um pouco à frente se comparando com as outras. Então a gente consegue, de certa forma, é um espaço que tu consegue passar o que tu aprendeu e também receber, né? Porque a gente sabe que tu, como eu disse, né? Tu parou, a maioria das cooperativas fez isso, né? Conquistou, parou, até alguém vir tirar. Então acho que esse espaço é bom pra gente lembrar que não dá pra parar, que tem que continuar. Que a qualquer momento vem um tubarão com uma incineração para pegar o que tu tá conquistando, o que tu conquistou, né? Então, acho que é importantíssimo. E o vosso trabalho serve para a sociedade, é importante. A questão ambiental, a reciclagem, quem é que faz isso, no final das contas? Não tem outras entidades que fazem isso. O meio ambiente está na mão dos catadores hoje. Mas a sociedade não entende isso, né? Mesmo sabendo que os catadores eles são responsáveis no final por destinar isso, mas eles não são responsáveis por produzir isso. Então a sociedade ela precisa entender que ela tem uma corresponsabilidade com o que ela gera e ela não está se preocupando com isso. A gente estava falando da incineração agora ali e tudo bem, a gente entende que a sociedade vai acabar sofrendo, que as cooperativas podem perder, mas a gente está falando muito mais do que isso, a gente está falando do meio ambiente, a gente está falando da flora, da fauna, de tudo que vai ser afetado com isso. E a sociedade não entende que a culpa é dela pelo que está acontecendo. Então, acho que os catadores, eles estão perdendo esse reconhecimento, essa valorização, né? Porque a gente sabe que são responsáveis por 90% dos resíduos hoje, destinados para reciclagem. E a gente sabe que a maioria deles não faz isso porque gosta, faz porque precisa também, né? Então, tem a questão da subsistência ali que caminha do lado, né? Então, acho que a lei diz isso, né? Da corresponsabilidade pela geração, né? E destinação, mas parece que ela não existe. A política, ela só está no papel, né? Na verdade, é só um plano, né? Que não foi aplicado na prática. Não foi efetivado. E, Luiz, eu gostei muito bem, eu gostei muito, fala muito bem. Obrigado. E, Luiz, tu tem algumas perguntas? Tem uma que foge, eu acho que foge até do roteiro bastante, mas posso fazer? Tá. Como é que funciona a questão do preço pago para os catadores? Como é que isso é formado? Vocês têm alguma gerência sobre esses preços? Na cooperativa, hoje a cooperativa ela é dividida por elaboram? setores, né? Assim, ó, por exemplo, vamos pegar um fardo de papelão. Hoje, na verdade, quem estipula o mercado é quem compra, não são as cooperativas.
A nossa cooperativa ela vai vender o papelão para quem quiser comprar. O atravessador. No caso, o que a gente consegue interferir é buscar sempre alguém que pague mais. No caso, geralmente quem mora em metropolitana. Nós sempre evitamos comprar para o atravessador porque a gente sabe tudo que passou na mão deles. Então a ideia é sempre buscar quem paga mais para agregar o valor, né? O atravessador sempre é o último caso. E esse recurso ele é na íntegra, pagou 50 centavos, é o que entra na cooperativa e é isso. Sabe? Sim, a minha pergunta seria no sentido, vocês conseguem entender o que está por trás dos 50 centavos, como é que eles formam, como é que eles estabelecem isso? Não. Até essa semana passada, a responsável pelo financeiro da cooperativa, né, ela até diz que as empresas elas têm pré-definido de quem eles vão comprar e por quanto eles vão comprar de cada pessoa. Por exemplo, na nossa cooperativa eles vão pagar 50 centavos porque o material chega mais limpo. Daquela eles vão pagar 20 porque tem uma sujeirinha, alguma coisa assim. Então eles têm toda uma logística, mas eles não abrem isso para nós, né? Mas a gente entende que eles fazem isso. Eles têm exatamente o custo para a logística, enfim, é que nem o sistema de coleta seletiva. Tu cobra tal valor pelo que tu vai gastar. Se eu tiver depreciação do veículo, vou cobrar esse valor. Se eu tiver aqui 2, 3 catadores a mais, vou cobrar aquilo ali. É mais ou menos isso que eles fazem. Mas até onde eu sei é em cima do material mesmo. Em cima do material, da qualidade do material. Sim, que eles fazem isso hoje. Tu diz que eles percebem todas essas questões, a qualidade, as distâncias, em base a isso eles formulam... Eles visitam o teu espaço e analisam. E depois eles estipulam o valor. Mas mesmo assim vocês não sabem o que eles qualificam? Não necessariamente. Muito bom. É bem complexo, né?